O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, contrariou uma ala da corte e afirmou que os ministros devem ser discretos, declarando que muitas vezes o silêncio do judiciário vale muito mais do que o protagonismo individual. Defensor da criação do Código de Ética e Conduta, o magistrado disse ainda que um bom juiz conquista autoridade não pela frequência de suas manifestações, mas pela qualidade de suas decisões. Por fim, Fachin ainda afirmou que cada manifestação pública de ministros afeta a percepção coletiva sobre o judiciário. E por isso a postura ética acompanha os magistrados em todos os momentos de sua trajetória e em todos os lugares. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Essa defesa feita por Edson Fachin pode ser interpretada como um recado ou até como uma crítica a alguns magistrados que, por vezes, participam de eventos ou até promovem eventos, alguns internacionais, com vários convidados especiais, né, Mota? E é curioso, porque o ministro fez essa crítica com um discurso em um evento e agora o discurso se tornou público, né? Isso me lembra uma placa que dizem que existia em casas antigamente dedicadas à dança de salão. Então, ali onde o pessoal dançava, tinha uma placa que dizia: é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. É assim que eu reajo quando eu escuto essa história do Código de Ética, porque eu entendo você impor um Código de Ética para médicos, para engenheiros, para professores, para explicitar situações de conflito que devem ser evitadas. Então, por exemplo, um médico, ele não pode ser sócio de um laboratório que fabrica um remédio que ele prescreve para os seus pacientes, né? Agora, eu não consigo entender um código de ética para magistrados, porque a atividade do magistrado, ela é intrinsecamente ligada à ética, pela sua própria natureza. Será que só eu consigo ver isso? Como é que você pode aplicar a lei sem ética e sem moral? Então, a reação que eu tenho, e de muita gente, diante da necessidade de um código de ética para magistrados, é de espanto, né? Principalmente quando não haverá nenhuma consequência se ele for cumprido. Então, o magistrado não pode fazer política, mas os magistrados fazem a si mesmo e pronto. O magistrado só pode se pronunciar nos autos, e ele não pode falar publicamente sobre coisas que ele julga, salvo engano, isso tudo está na lei orgânica da magistratura, mas os magistrados desrespeitam tudo isso e pronto. Mas tem magistrado que faz dezenas de discursos, declarações, entrevistas políticas todo mês. Então, que história é essa de código de ética? Porque eu não consigo entender isso. Agora, isso não quer dizer que os magistrados não precisam de ética, muito pelo contrário. O que eu acho, e muita gente acha também, é que um magistrado que precisa de um código para se comportar de forma ética, talvez esteja na profissão errada. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, embora muitos concordem com essa defesa feita pelo Mota, alguns se apegam à expectativa e realidade. A realidade é outra. Diante do que nós estamos nos deparando, ou diante dos últimos eventos, entendem que seria importante ter um código de ética para deixar especificado de forma expressa. Daqui, magistrados não podem passar. Isso aqui não pode fazer, não pode participar de evento, ou alguma regra, principalmente em relação a escritórios de advocacia de parentes de integrantes da Suprema Corte. Essa defesa de Edson Fachin vem bem em boa hora? Você acha que ele, apesar de uma voz dissonante dentro da Suprema Corte, ele não acaba estimulando um debate sobre algo que todos estão vendo e muitos criticam?
Sem dúvida, Caniato. Eu tenho um posicionamento muito parecido com o Mota, que eu sempre coloquei a respeito disso aqui. É como se você precisasse ter uma placa para absolutamente tudo. Não pise na grama, ou não faça simplesmente qualquer coisa que é óbvia, como muito bem falou. Se você julga uma determinada causa, nenhum marido, mulher, filho deve ser sócio daquele escritório que está comandando essa causa. São coisas muito óbvias, ou como você ir à casa de alguém e não colocar o pé em cima da mesa. Não tem placas, não coloque o pé em cima da mesa. Simplesmente as pessoas não fazem porque é o óbvio. Mas infelizmente no Brasil a imoralidade está tão grande que o óbvio precisa ser dito. Mas eu acho completamente inútil esse código de ética, uma vez que ele ditará apenas obviedades. Se as obviedades não estão sendo cumpridas hoje sem um código de ética, e se esse código é um mero código escrito por aqueles que descumprem de forma sistemática as regras, que colocam os pés em cima das mesas quando vão visitar alguém nas suas casas, numa analogia bastante boba, e sem nenhum tipo de punição, de que adianta esse código de ética escrito por aqueles que são a grande maioria que colocam o pé em cima da mesa na casa dos outros? Eu não vejo o menor sentido. Você vai perder tempo de pessoas em que o tempo deveria valer alguma coisa, mas infelizmente não vale absolutamente nada em termos concretos da coisa. Afinal de contas, não produzem grandes coisas de forma concreta. Portanto, perder tempo para dizer o óbvio, e mesmo assim não traz nenhum tipo de punição para aqueles que descumprem, sendo que, repito, são eles que escreverão o código e são eles que descumprem sistematicamente o óbvio, eu acho que isso é, mais uma vez, colocarmos o nariz de palhaço e acharmos que isso resolverá o problema do Brasil. O problema do Brasil é tão mais embaixo que passa por pessoas que colocam o pé na mesa dos outros, acreditam que estão certos, ou que têm o direito de fazer isso na casa dos outros, porque acham que o seu tempo vale mais do que aqueles, ou porque arrogam para si que o Estado é deles, porque eles fazem parte do Estado, é como se eles, eu sou o Estado, repetindo Luís XIV, como o Dávila sempre menciona aqui. E essa é uma mentalidade, é uma forma de ser do brasileiro. Portanto, podem rabiscar na parede, escrever num guardanapo, mandar reconhecer firma num cartório, que é outra obscenidade e bizarrice que existe no Brasil, de mais um carimbo estatal para testar que você é você mesmo, que não adianta. Enquanto não mudarmos a mentalidade, um código de ética será nada mais do que a Constituição brasileira no Brasil de hoje em dia. Não vale absolutamente nada. Pois é, essa de registrar em cartório, né? Quantas vezes não vimos isso? Eu não serei candidato, eu não sairei do cargo, vou registrar isso em cartório. E tantas vezes já nos deparamos com essa situação. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque há uma grande discussão sobre a necessidade de ter ou não esse código de ética. Inclusive, Edson Fachin teria transmitido essa responsabilidade à ministra Carmen Lúcia. Ela deve relatar esse processo de confecção dessa lista de deveres e obrigações dos ministros da Suprema Corte, mas tem uma pergunta que é fundamental de ser feita. Ok, uma vez criado o código e implementado, qual é a instância que iria verificar se respeitaram ou não, hein, Beraldo? Pois é, Caniato, esse é o embate, a dúvida que passa a existir quando você está buscando solucionar um problema que não faz absolutamente nenhum sentido. Quando nós olhamos para as exigências constitucionais de alguém que vai fazer parte do Supremo Tribunal Federal, nós nos deparamos com apenas duas demandas. O notável saber jurídico, ou seja, as pessoas reconhecem o teu conhecimento jurídico, o teu saber jurídico, e ele é realmente acima da média. E exige também, a Constituição exige que a pessoa tenha reputação ilibada. Não há reputação ilibada sem conduta ética. A ética está ligada de forma definitiva com a boa reputação, a reputação ilibada de alguém. Agora, usando essa analogia do Musa, é como se a pessoa, todo dia, ela vai à casa de alguém, todo dia ela coloca os pés sobre a mesa.
Chega um momento que o dono da casa se incomoda e aí vai colocar a plaquinha lá dizendo não coloque o pé em cima da mesa. Mas aquela pessoa já desenvolveu esse ato ou tem na sua natureza essa falta de educação que quando o dono não estiver olhando, ele vai colocar o pé em cima da mesa igual, porque é da natureza. A natureza dessas figuras que lá estão não é respeitar os padrões éticos exigidos por uma sociedade que é guiada por referências de civilização. Eu reforço aqui, o Brasil deixou de ser um país civilizado também em função dessa flexibilidade do conceito do que é ética. E aí eu venho a esse ponto inicial do ministro Fachin, né, apontando ali que alguns ministros, né, não devem ter o protagonismo que eles vêm buscando, que isso é prejudicial, mas isso foi construído também com a participação do ministro Fachin, que estava lá quando essas coisas foram tomando corpo e se agravando. Eu me lembro, Caniato, e já falei isso aqui algumas vezes, meu avô, na época em que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, andava pelas ruas sem absolutamente a menor preocupação, sem buscar qualquer reconhecimento ou protagonismo, ciente de que o seu trabalho seria reconhecido nas suas decisões. O ministro Oscar Dias Correia, uma das mentes mais privilegiadas da história do direito brasileiro, era uma figura completamente simples, dirigiu o seu Opala. Quantas e quantas vezes pegou o Frescão, que é o ônibus do Rio de Janeiro, com ar-condicionado, para ir ao centro da cidade, sem absolutamente nenhuma preocupação de ter uma reação ali de alguém que pudesse ser hostil a ele. Ministro Moreira Alves, também outra mente iluminada do direito, andava de metrô no Rio de Janeiro, como qualquer outra pessoa, sem nenhum tipo de preocupação. Mas aí tudo mudou com a TV Justiça. A TV Justiça transformou os juízes que devem se manifestar exclusivamente nos autos em grandes estrelas, figuras que estão ali se preparando para o estrelato todos os dias para ficarem com as suas imagens nas TVs, para fazerem cortes para as redes sociais, para elaborarem os seus votos para pegar bem para o público. Isso não tem nada a ver com direito, isso não tem nada a ver com justiça. Mas este circo tomou conta daquilo que é mais caro à população brasileira, que é viver num país justo. É olhar para as instituições do judiciário e perceberem ali uma boia de salvação quando são confrontados com injustiça. Mas isso acabou. Então, Caniato, nós não podemos mais chamar o Brasil de civilização. Nós, graças a esse tipo de atitude, jogamos no lixo o nosso status de civilização. E a gente precisa recuperar isso. Agora, esta recuperação só acontecerá a partir de uma redefinição institucional do Brasil, que, infelizmente, não está sendo discutida agora. Compromisso comercial, um rápido break. Dá tempo de uma reflexão, uma análise rápida do Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, 2 minutinhos. Dávila, é preciso olhar para a questão que envolve a criação de um código de ética ou você prefere olhar mais adiante para a indicação de novos ministros? Traz para a gente o que você pensa a respeito disso. Precisamos das duas coisas, Caniato. Eu sou a favor do código de ética por uma razão muito simples. A degeneração da civilização, como bem disse o Beraldo, obriga que você tenha código de ética, porque as pessoas hoje não respeitam mais o sentido ético. Interessante que o código de ética apareceu na corte alemã em 2018. Tem um código de ética na Suprema Corte norte-americana, 2023. Ou seja, parece que essa degeneração dos princípios civilizatórios obrigou os tribunais a criarem um código de ética. Vai resolver o problema da justiça? Vai melhorar? Não, mas cria um constrangimento. Por exemplo,
O Código de Ética na Alemanha, ele proíbe, por exemplo, exercer atividade advocatícia ou participar de eventos partidários os membros da Suprema Corte. Não é bom isso? Você imagina hoje numa Suprema Corte que nem no Brasil que todos os membros têm escritório de advocacia advogando causas no Superior Tribunal Federal e na Suprema Corte brasileira. Existe, por exemplo, uma questão de quarentena. Ex-juízes são proibidos de atuar em processos que tramitam durante o mandato. Então, assim, parecem coisas bobas, né? Ou seja, não pode aceitar presente, tem que ter transparência nos ganhos, divulgar valores recebidos por publicações, participações em conferência, etc. Mas isso não é óbvio que isso não melhora a Suprema Corte, não toca nas grandes questões, mas pelo menos mostra que há um mecanismo de constrangimento moral e cria, não, nesse caso da Suprema Corte, algo punitivo, que proíbe de fazer. No caso dos Estados Unidos, não. Lá no Código da Suprema Corte é apenas orientativo. Ou seja, isto não resolve o problema, mas só o constrangimento que Fachin está criando neste momento já é algo positivo. Compare o que está a fala de Fachin com a farra de Lisboa no fórum de Gilmar Mendes.